Boa noite, povo de Deus. Vamos nós para mais uma live, gravando mais um vídeo aqui. Hoje, dia 11 de setembro, às 21 horas. Toda segunda-feira, às 21 horas, a gente vai fazer uma live aqui, falando de um personagem bíblico, sua jornada e suas dores. E essa live de hoje a gente vai abordar Noé. Um homem que se fala pouco na Bíblia, mas tem uma história muito intensa com Deus, muito grande com Deus. A minha intenção nessas lives de segunda-feira não é vir pegando desde o início da Bíblia todos os personagens, porque senão só em Gênesis aqui a gente vai ficar 2 anos. Tem muito personagem poderoso no livro de Gênesis. Temos os patriarcas, os homens aí que lideraram as alianças com Deus nas Santas Escrituras, né? Noé, se eu não me engano, a gente tem Abraão, Isaac e Jacó. Noé, Abraão, Isaac e Jacó. Noé foi o que menos dos 4, né? Que menos a Bíblia conta ali dele. A gente tem aqui 4 capítulos apenas para falar de Noé. Capítulos 5, 6, 7, 8, 9. 5, 6, 7, 8, 9. 5 capítulos que a Bíblia faz menção, conta a história de Noé. Lá no Novo Testamento vai haver citação também de Noé, mas a história mesmo, a jornada dele é contada aqui nos capítulos 5, 6, 7, 8 e 9 de Gênesis. Vamos lá? Deixa eu baixar aqui o nosso som de entrada. Pega sua caneta, seu papel, aperta no aviãozinho aí, vamos convidar mais gente. Vamos enviar depois de pronta essa live para os nossos amigos, os nossos colegas, para que esse clube, esse movimento possa crescer. É muito interessante a gente falar de dores de personagens bíblicos, porque a gente vai pegar alguns exemplos de vida, né? E alguns vão ter dores muito parecidas com a nossa. E até mesmo aqueles que não têm dores parecidas com a nossa, vai nos dar um testemunho aí, uma força para que a gente possa superar as nossas dores e fazer proveito delas para amadurecimento, né? 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10, quem acompanha todas as lives aí, vai já gravar vários versículos bíblicos que são repetitivos aqui para nós, para os nossos propósitos. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10, vai falar que o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos levará à sua eterna glória, depois de haver padecido um pouco, vos confirmará, vos fortificará, vos fortalecerá, vos aperfeiçoará. Então é um processo de amadurecimento. Após pecado, não tem como uma vida em busca de santidade sem dores, sem padecer, né? Então vamos lá. No capítulo 5, há uma genealogia. Genealogia, já falei aqui anteriormente, são aqueles textos, genealogias são aqueles textos em que está contando as gerações. Fulano gerou ciclano, ciclano gerou fulano e tal, e aí vai. E aí no capítulo 5 de Gênesis é o momento em que é contado ali numa genealogia o nascimento de Noé e em seguida a genealogia da sequência contando que Noé teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, né? E aí quando a Bíblia cita pela primeira vez ali que Lameque gerou Noé, fala da bênção que ele vai ser para aquela geração, para aquele tempo, de que ele vai ser um consolador para aquele tempo. Vou ler aqui o texto. Fala assim, 29, versículo 29. É quem chamou Noé dizendo: este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. No capítulo 6, acontece o anúncio do dilúvio. Deus ele anuncia o dilúvio
e ele, por conta do homem estar corrompido, em seu coração, o homem em toda a sua integridade, Deus anuncia o dilúvio e ele chama Noé para construir uma arca. Deus dá todas as características da arca e Noé, ele obedece à construção da arca em todas as suas características. Então Noé vai fazendo conforme a orientação de Deus. Noé, ele tem um relacionamento com Deus, ele ouve a voz de Deus ali e Deus anuncia para ele que por causa do homem estar corrompido, ele vai trazer as águas do dilúvio, destruindo toda a terra, toda a vida ali, e aí Deus anuncia que ele vai fazer uma aliança com Noé, levando para a arca Noé, sua esposa, seus filhos, seus 3 filhos e suas 3 esposas, né? E aí conta aqui no versículo 6, Deus determina o dilúvio, determina como vai ser construída a arca, Noé começa a construir a arca, e no capítulo 7 e 8, vem as águas do dilúvio sobre a terra, destruindo toda a vida daqueles que estão fora da arca, né? Deus orienta Noé também que dentro da arca, Noé vai colocar um casal de cada animal. Vai colocar alguns animais, os animais de toda espécie, preservando a vida das espécies de todos os animais, né? No capítulo 7 e 8 acontece o dilúvio. No capítulo 9, primeiramente aqui um primeiro tópico muito importante pra gente, eu deveria parar essa live, fechar, abrir outra com outro tema chamado aliança, que é o primeiro momento aqui que a Bíblia vai descrever a aliança de Deus com o homem. E aqui eu quero fazer um parênteses, já que eu não vou fazer uma live agora, nesses últimos momentos aqui para falar de aliança, eu quero falar um pouquinho aqui, abrir um parênteses aqui na história de Noé para falar de aliança. Então, quando acontece no Antigo Testamento, que as gerações vão vindo, Deus vai fazendo alianças com alguns homens, e no decorrer principalmente do livro de Gênesis, é demonstrado formas que Deus faz aliança com o homem. Isso aqui é interessante demais, importante demais para nós entendermos que a aliança com Deus, ela é irrevogável, ela é algo importantíssimo. Algumas práticas de aliança no espiritismo, no bandismo, elas existem hoje ainda da mesma forma, muito terrível, umas outras formas muito terríveis, eu vou ser mais explicativa agora há pouco, e constrange a gente, porque você vê que algumas religiões que não estão de acordo com a santa palavra de Deus levam tão a sério temas tão importantes e que nós cristãos, nós pessoas do bem, nós pessoas simples, empurramos a vida de qualquer jeito e não damos importância a certos fatos. Então, quando ali acontece a aliança no Antigo Testamento, alguns hábitos, eles ficam cravados no nosso coração, né? Por exemplo, Deus faz aliança com Abraão e Deus manda Abraão sacrificar um animal e dividir ele ao meio e separar uma parte da outra. E aí que ele andasse entre as partes formando um 8. Então ele sacrifica o animal, divide ao meio, separa uma parte da outra e anda entre as partes formando o número 8, o número do infinito. O que é importante aqui nós entendermos? Que quando acontece essa atitude, esse ritual, é para mostrar que aquelas partes que foram divididas no meio, não é possível mais que elas sejam restauradas e tornarem-se de novo aquele animal. Então, mostrando que a aliança com Deus é irrevogável. Um outro ato que se fazia era cortar o pulso de 2 pessoas que estavam fazendo aliança e que elas apertassem a mão de forma que esse sangue misturasse, mostrando que esse sangue é impossível ser separado de novo. Uma outra forma de se fazer aliança no Antigo Testamento era a troca de cintos. Cintos eram um instrumento de guerra.
né? Então, se você está trocando o cinto ali, o seu cinto de guerra com alguém, significa que a minha guerra é sua guerra é minha, né? Quando Deus ele coloca, muda o nome de Abrão para Abraão, acrescenta-se uma letra no nome de Abraão, que a pronúncia dela é um sussurro, que é uma palavra, uma letra que está no nome hebraico de Deus, misturando os nomes, mostrando que quando Deus faz uma aliança com o homem, significa tudo que é meu é teu, tudo que é teu é meu. Então a segurança de se fazer uma aliança com Deus é essa, que quando Deus faz uma aliança com o homem, significa que tudo que é dele é meu e tudo que é meu é dele. As coisas se misturam de uma forma a ser impossível o retorno. O sentido do casamento, ele é exatamente esse sentido, uma aliança com Deus. E ali a gente vai ver na história de Noé, existe um sinal da aliança de casamento, que é a aliança, né? Que ela é feita em círculo porque ela não tem início nem fim. A aliança com Deus ela não termina, né? Então é algo irrevogável a aliança que se faz de casamento com Deus. Então é importante para nós a gente termos reverência a tudo aquilo que fazemos em relação a Deus, darmos importância. Tem um livro que chama Jerusalém 3.000 anos de história. Esse livro ele vai falar do povo hebreu e ele vai falar de uma característica do povo hebreu muito interessante para nós, chamada sionismo religioso. O que é sionismo religioso? Um discipulador meu me deu esse livro uma vez, eu queria entender mais a história do Antigo Testamento, eu nunca me esqueci. Um grande amigo, um grande mentor, um irmãozão mesmo, e esse livro ele vai falar dessa característica do povo hebreu, o sionismo religioso. O que significa isso? A reverência significa a reverência que o povo hebreu tinha com o templo do Senhor. Então, quando entrava-se no templo sagrado, quando entrava-se no local de adoração, quando chegava-se à reunião, as reuniões religiosas ali, havia um silêncio, havia uma reverência. O templo do Senhor no Antigo Testamento foi destruído várias vezes, então o desejo do povo hebreu de estar sempre reconstruindo o templo era grande demais. Vários salmos, Salmo 27, o salmista vai falar: Senhor, deixa-me morar para sempre aqui na sua casa. Aquele sionismo, aquela reverência ao lugar santo, ao lugar sagrado, que hoje nós não temos. Nós não nos preocupamos em entender a palavra de Deus, nós não nos preocupamos em conhecer, nós não desejamos, nós não ansiamos, nós vivemos a nossa vida empurrando ela com a barriga, vivendo um dia de cada vez, e nós não nos aprofundamos em conhecer esse Deus maravilhoso que faz tantas grandezas na nossa vida, que a todo tempo está cuidando de nós, livrando nós, fazendo-nos entender as suas coisas. Então nós somos muito pequenos diante dele. E essa característica do povo hebreu ela é muito constrangedora para nós, porque nós dizemos que temos Deus, nós dizemos que amamos Deus, e olha quanta hipocrisia há nisso, porque o primeiro grande mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Amamos? Amamos? Ó o grilo, ó o grilo, ó o grilo. Não amamos, não amamos. Pensa em uma pessoa carnal que você ama. Você sabe o dia do aniversário dela, você tem prazer de comemorar com ela, você tem prazer de estar com ela, você tem prazer de agradá-la, você tem prazer de mandar uma mensagem de vez em quando. Nós amamos mesmo Deus em primeiro lugar? Nós somos hipócritas, nós somos pequenos, nós somos mesquinhos e não saímos do lugar. A questão é que nós precisamos sair do lugar que nós estamos e ir além, ir avante. Entender quem nós somos, o propósito que temos e deslanchar nesse mundo. Então a nossa vida ela precisa mudar. Quando a gente pensa em aliança no Antigo Testamento, os rituais que eram feitos ali de sacrifício, de troca, eles eram muito profundos
E a palavra que saía da boca das pessoas, ela tinha valor. As pessoas, elas tinham zelo em cumprir aquilo que falavam. Hoje a gente vê um monte de gente falando, eu sou, eu fui, eu fiz isso, eu aconteci. Faz agora. Acontece agora. Ah, mas eu estava numa empresa grande. Faz numa pequena. Ah, mas eu estava num relacionamento com a família. Faz nessa. Faz nesse trabalho, faz acontecer nesse trabalho, faz acontecer nesse meio que você está vivendo. Ah, mas eu me separei, agora eu só tenho amigos. Faz no meio deles. Faz acontecer a sua vida, o seu propósito, aonde você está e agora. Só sai desse lugar de descanso, sai desse lugar que teu bumbum já está quadrado. Se movimente. E aqui a gente vê Noé. Bem no início da Bíblia, um homem aqui que fala, Deus fala com ele, Deus orienta ele a fazer uma coisa surreal, que é uma arca onde vão entrar muitos animais, e ele faz. E a gente vê vários filmes e imaginamos a loucura que foi naquela época esse homem construir essa arca dessa magnitude, colocando animais vindo para dentro da arca. A gente não consegue imaginar como é que foi a grandeza desse fato. E as pessoas ao redor não acreditando. Olha, pensa comigo e cuidado. Quem matou Jesus foram os religiosos da época. Não estamos falando de religião aqui. Quem crucificou Jesus foram os religiosos da época. Desculpa. Então, a gente precisa pensar na nossa vida e falar com que zelo eu estou tratando as coisas de Deus, com que zelo, com que cuidado eu estou buscando as coisas de Deus, com que zelo, com que cuidado eu estou indo atrás, como eu trato a igreja do Senhor, como eu tenho sido igreja. Ah, eu tenho tal função, mas como eu tenho agido, que importância eu tenho dado a essa função. Ah, essa função é a minha vida. Tá errada, a sua vida é um propósito que Deus colocou no seu coração, na sua vida, antes mesmo que você nascesse. Você precisa cutucar essa sua vida e achar o propósito pelo qual você foi criado. O seu propósito de vida não é a sua função dentro de uma igreja, dentro de uma religião. Gente, isso é muito sério, porque Eclesiastes vai falar, paga os teus votos com Deus. Paga os teus votos. Nós somos uma geração de tão pouca palavra. O Novo Testamento vai falar, seja o seu proceder, Mateus vai falar, seja o seu proceder sim, sim, ou não, não. O que passa disso é procedência maligna. Fala só o que você vai cumprir. Fala só o que você vai conseguir fazer. Eu passo um desafio na empresa que eu trabalho, trabalhando com agenda. A gente tem uma agenda lá para ser cumprida, para entregar os serviços dos nossos clientes no prazo, e aí falta um funcionário, não avisa que faltou, e acontece um monte de imprevisto e a gente fica pirado, porque você fala, meu Deus, tá acabando meu prazo, ou passou do prazo. E a gente não consegue ter uma organização nesse sentido, porque somos uma geração que falamos e não podemos cumprir. É uma das minhas dores na empresa que eu trabalho. Conseguir ter uma agenda eficaz, e eu vou conseguir, eu vou batalhar para isso. Então, quando chega ali no capítulo 9, Deus faz uma aliança com Noé, e essa aqui eu quero parar um pouquinho com você para falar no capítulo 9, versículo 11. É lindo demais que fala assim, ó, estabeleço convosco a minha aliança, não mais será destruído tudo que tem vida pelas águas do dilúvio. Não haverá mais dilúvio para destruir a terra. A Bíblia vai falar que depois do dilúvio, Deus ele fala com Noé, olha, eu não vou fazer mais isso. Eu não vou mais destruir a terra com as águas do dilúvio. Então quem pensa aí que o mundo vai acabar em água, não vai. Está determinado lá desde Gênesis que Deus não mais trará o dilúvio sobre a face de toda a terra. E ali Deus faz uma aliança com Noé. Nesse momento de aliança com Noé não tem nenhum ritual, não demonstra que a Bíblia não conta nenhum ritual como conta com Abraão um pouquinho mais à frente, como conta aqui em outros fatos, alguns desses rituais que eu te contei. Gente, é muito interessante, essa semana eu vi um vídeo de um ex-pai de santo, e ele contando os pactos que muitos artistas fazem para ter fama,
para ter sucesso rápido. E os pactos que eles fazem ali, pensando que estão fazendo um pacto correto com Deus, acreditam, né? Muitos acreditam, são pactos de sangue, como esses que eu falei aqui agora. Eles cortam o dedo até chegar no osso, para haver sangramento ali. Há sacrifícios de crianças para que artistas cheguem ao poder rápido. Isso os próprios artistas buscam, né? No espiritismo, no bandismo, que são organizações organizadíssimas, dão um banho no cristianismo de organização ali, de cada um na sua função, de cada um exercendo um papel ali, exercendo o mesmo que tem que fazer. E muito interessante o que ele fala, porque ele fala assim, eu tinha tudo. Uma consulta comigo era 100 mil reais, 150 mil reais. A gente participava de pactos ali de sangue, sacrifício de crianças, sacrifício cortava-se os dedos para poder fazer um pacto ali, para que a pessoa bombasse, sua música bombasse, e tudo que se conseguia ali era poder e fama, poder e dinheiro. Só que são pessoas que não podem usufruir, elas têm casas milionárias, elas têm mansões. Isso ele contando, tá, gente? Eu nunca participei, não sei de fato, mas o testemunho foi terrível demais e me chamou a atenção porque foi essa semana eu estudando sobre esse assunto de aliança e eu vendo a importância que pessoas não cristãs dão a pactos, dão a alianças, e nós como cristãos não sabemos nem direito o que é. O que é uma aliança com Deus, o que é um dia a dia com Deus, uma rotina com Deus, uma vida diária com Deus, de devoção, não é de religiosidade, de devoção, de você ouvir a voz de Deus, de você saber dele o que você tem que fazer, porque Jesus ele não está preso no madeiro, não está preso numa cruz, ele ressuscitou ao terceiro dia e ele vive. Então tudo é por quê? Porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque ele está vivo, ele quer se relacionar com você. E nós vamos chegar aqui na segunda parte do que eu quero falar de paternidade e vamos falar dessa paternidade. E aí quando eu falo que pessoas que fazem pacto em religiões ocultas, obscuras, que eu desconheço, mas que eu ouço alguns testemunhos e ouvi um essa semana, falam que esse testemunho desse hoje pastor que foi ex-Padre Santo, ele fala, eu tinha tudo de luxo, eu tinha cama caríssima, eu tinha torneiras de ouro na minha casa, mas eu tive que passar 19 anos como pai de santo, sem tomar um banho, sem lavar as minhas mãos nessas torneiras, eu não dormia na minha cama, eu tinha que dormir na terra. Então, poxa, que vida de aparência a gente quer, a nossa verdade, a exposição da nossa verdade para o Pai que vai nos curar, que vai nos levar a uma vida de santidade, que vai nos levar a uma vida de amadurecimento, de crescimento, né? Quando a gente chega aqui para Noé, Noé, ele faz tudo o que Deus mandou. Ele faz a arca, ele obedece, Deus fecha a arca por fora. Quando Noé suspeita que as águas já passaram, Noé descobre o telhado da arca, ele solta um corvo, depois ele solta uma pomba, depois ele ouve a voz do Senhor mandando ele e os filhos dele e suas esposas saírem da arca. Então é uma história ali de devoção, de obediência, de relacionamento, de relacionamento com Deus, de cumprimento de propósito, né? E aqui a gente pega aqui no capítulo 9, que é o último capítulo que vai falar aqui dessa jornada de Noé com Deus, a gente tem uma história intrigante, que Noé ele sai da arca e planta uma vinha, e aí a Bíblia vai contar aqui de um erro de Noé, que ele se empolgou ali com o fruto daquela vinha. Lógico que esse capítulo está contando esse pedaço num capítulo, mas isso aconteceu em um tempo muito maior, já que ele plantou uma vinha, a vinha deu fruto e ele fez vinho e ele ali se embebedou com o vinho. E aí eu acho muito interessante porque do capítulo 5 ao capítulo 8 vai falar de uma parte tão de obediência, uma parte tão produtiva de Noé com Deus, e aí chega um momento que a Bíblia, para acabar assim, parar de contar a história de Noé, vai contar aqui um erro de Noé, que ele se embebedou, né? E aí a gente questiona, nossa, por que a Bíblia contou uma parte tão
esquisita aqui da história de Noé, a gente vai entender por quê, mas eu acho interessante porque acontece isso com João Batista também. João Batista, ele nasce um pouquinho antes, meses antes de Jesus, e diz a Bíblia que ele vem endireitar o caminho do Senhor, endireitar o caminho, preparar o caminho para Jesus nascer e vir depois, que cresce, né, pregando o arrependimento, pregando que é vindo o reino, e chega um momento que João Batista é preso, e quando ele é preso, ele manda ele fica sabendo das maravilhas que Jesus está fazendo, e ele manda os seus discípulos irem até Jesus e perguntar: és tu mesmo o Cristo ou haverá de vir outro? E aí eu já ouvi muitas pessoas que gostam da Bíblia, que estudam a Bíblia, questionando: nossa, por que a Bíblia conta esse momento de João Batista? Né? Ele era um homem tão próspero espiritualmente, fiel ali ao propósito dele, e aqui conta que ele teve dúvida. Interessante, se a Bíblia não tivesse destacado, não tivesse contado esse momento de João Batista, não teria contado nenhum outro erro. Então, para mostrar mesmo que ele era um homem como qualquer um de nós, necessitados de salvação, necessitados de declarar Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, né? E o mesmo eu coloco aqui em Noé. Se a Bíblia não tivesse destacado esse erro de Noé, a gente teria aqui, de repente, resquícios para dizer que Noé foi um homem perfeito, né? E não foi. Ele planta uma vinha e ele aguarda a colheita, o fruto dessa vinha, ele faz vinho para si, ele se anima com aquele resultado daquele vinho, fruto daquela fruta, e ele se embebeda demais a ponto de ficar nu na sua inconsciência ali do momento de bebedice. Ele fica nu dentro da sua tenda. O capítulo 9 vai contar isso. E aí ele tem os seus 3 filhos, e um dos seus filhos vem e vê a nudez de seu pai e vai correndo contar aos seus irmãos. Muito interessante essa parte pra gente, porque assim, eu falei na última live sobre aceitação. É uma parte muito difícil, parece bobeira, mas é muito difícil em alguns pontos da nossa vida, principalmente quando vivemos grandes dores. Não as dores rotineiras, mas as grandes dores. Porque aceitação, você precisa aceitar que você vai errar. E muitas vezes você fica revoltado com seus erros. Você fala: não acredito que eu não vi isso, não acredito que eu... E fica se lamentando ali nas suas dores. E tem até dificuldade do perdão próprio, né? E aí nesse momento ele zomba do seu pai. Ele chama os seus irmãos para ver a nudez de seu pai. Ele ri do seu pai. E aqui a gente vê o contrário do que a gente estava falando agora há pouco. O contrário de reverência. Porque naquela época... início ali, reinício ali, recomeço ali da humanidade, Deus ele dá as mesmas palavras que ele deu para Adão. Ele manda frutificar, manda gerar, que todo mundo cresça, se multiplique, povoe a terra. E ali a gente está num recomeço, e Deus ele estabelece uma ordem, que o homem ele é o início ali, ele é a autoridade maior, assim como Deus ele é a autoridade maior. Deus é pai, ele é a autoridade maior sobre nós. O pai da casa, o esposo, o marido, ele é a direção maior. Lembrando, gente, que nós temos aqui um relacionamento, uma relação de amor e respeito. E aqui, dentro desse contexto de zombaria do seu filho Cã, de divertimento do seu filho Cã, essa atitude para com Noé, ela é inaceitável. Pensa Deus, que acabou de restabelecer ali a humanidade, ele aceitar uma zombaria àquele que é o poder maior, aquele que é a autoridade. Deus ele estabeleceu as autoridades sobre a terra. Romanos vai dizer que nós precisamos acatar as autoridades estabelecidas por Deus. Um pai, um marido, o homem da casa, ele é uma autoridade. Desde que a gente está falando de cristãos, tá, gente? Estamos falando de pessoas coerentes, corretas, amorosas, respeitosas, né? A gente está falando de um caráter aqui divino, de um homem segundo o caráter de Deus. A gente está falando de Noé, um homem que se relaciona com Deus,
obedece às suas ordens e toda a sua família é protegida por conta dessa obediência. A gente está falando aqui de um homem de reverência, de um homem que é exemplo, né? A gente está falando aqui desse tipo de homem. Então, quando Cã, ele zomba do seu pai, ele ri-se do seu pai, ele explana a nudez, a vergonha de seu pai, ele entra num caminho muito perigoso, ele entra num caminho muito escorregadio, um caminho muito triste, que é esse caminho de zombaria, né? Onde que ele achou exemplo para ser esse tipo de gente, para ser esse tipo ter esse tipo de fala, ter esse tipo de olhar, de humilhação, de zombaria, né? Então aqui a gente entra num caminho muito perigoso. Todo cabeça da família era determinado por Deus. Todo cabeça da casa era a fonte de autoridade. Deus, ele é fonte de toda autoridade, né? Então Cã, na zombaria dele, ele se alegrou ao ver o seu pai naquele estado. Ele se riu, né? Ele desmoralizou um patriarca, ele se sentiu à vontade de respeitar. Então são pessoas irreverentes, né? Era gritante esse tipo de atitude, era muito longe da prática até mesmo religiosa da época, desse sionismo, dessa reverência ao Todo-Poderoso, ao Deus Eterno, né? E aqui a gente entra no momento da gente trazer isso para os nossos dias de duas formas. Pensar em nós como filhos e nós como pais. Isso que eu quero pensar essa noite aqui com vocês. A gente está com tempo. Então, como filhos, a gente precisa pensar o seguinte: quem é minha mãe? Quem é o meu pai? Quem sou eu? Quem sou eu é culpa do meu pai? Quem sou eu é culpa da minha mãe? Eu vi um tema de uma palestra em algum lugar, deve ter sido na internet, que fala assim: eu sou parecido com meu pai, mas eu faço coisas diferentes. Muito interessante isso, porque de fato nós somos muito parecidos com o nosso pai e com a nossa mãe, mas nós não precisamos fazer as mesmas coisas que eles fizeram. Um outro ponto muito importante é que o que nós somos não é culpa deles. Não é. O nosso pai, a nossa mãe, deu pra gente aquilo que eles tinham para dar pra gente. E se você replicar isso, você vai continuar, se você acha que o que ele deu é pouco, você vai continuar com esse pouco para dar para os seus filhos. Então a gente precisa raciocinar isso. O que nós somos não é culpa do nosso pai, culpa da nossa mãe. O que é? A Bíblia vai falar sobre nós honrarmos nosso pai e nossa mãe. O que é honrar? É não julgar, é não desejar mudá-los. Então, se você quer a transformação de alguém, espiritualmente falando, você tem que ser um homem e uma mulher de oração. Agora, você perturbar a ponto de você como filho que veio depois, dizer em que eles têm que mudar, ainda mais se forem idosos, você tem que ser assim, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que vender essa casa, você tem que dividir o dinheiro. Nossa, eu acho um absurdo quando eu sigo uma advogada, não vou me lembrar o nome dela, mas ela tá bem famosa, ela tá até com um quadro no Faustão, mas as perguntas que vêm para elas a respeito de herança são tão absurdas. Filhos que aguardam a herança dos pais, sendo que em vida ainda querem que seja dividido, ou reclamam que os pais estão gastando dinheiro e se podem impedir. Pode nada, seu pai tá vivo, a mãe tá viva, tem que gastar o dinheiro, usufruir o dinheiro mesmo que tem. A gente não tem que viver de herança. Acontece de receber herança, mas isso não é honra. Honrar pai e mãe é você amá-los como eles são, você respeitá-los, você dá para eles aquilo que você tem para dar, que como uma pessoa que julga, como uma pessoa que quer mudar, que quer transformar, acredita-se que tem mais para dar do que eles tiveram, né? E que muitas vezes julga por não entender o amor deles, como eles puderam nos amar,
né? Então a culpa da nossa vida, do que nós somos hoje, dos nossos fracassos, não são dos nossos pais. A culpa é nossa mesmo. A culpa é nossa que não saímos do lugar. A culpa é nossa que cruzamos o nosso braço. A culpa é nossa que só queremos ver até onde a nossa vista enxerga, mas há um mundo aí enorme aí fora. A Bíblia vai falar que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Há um mundo lindo aí fora para se conhecer, para se apreciar. Não estou falando só de lazer, estou falando de conhecimento. O lazer, eu entendo que o lazer ele é a experimentação, né? É a habilidade. O Provérbios vai falar que a gente busca sabedoria e que o entendido adquire habilidade. Então a pessoa entendida ela vai ter prazer no lazer para ela experimentar aquilo que ela prega, aquilo que ela fala, para ela assistir na sociedade aquilo que ela prega, aquilo que ela fala, ou para aprender alguém tratar um filho, para assistir a vida. É um momento ali que você para de lazer para assistir a natureza, assistir, contemplar, né? Aqui perto da minha casa tem muitos tucanos e quando eu vejo eles passando ali, eu determinei que toda vez que eu visse um tucano, eu ia falar Deus. E realmente é algo tão lindo, tão maravilhoso, tão impossível para a possibilidade de criação humana, que toda vez que eu vejo um tucano, me dá um refrigério. Eles voam baixinho aqui quando eu estou saindo para trabalhar e às vezes eu ouço só o som deles e fico procurando eles nas árvores. Gente, isso é experimentar, é você adquirir habilidade, é você apreciar, é você ter lazer, é você tirar o peso da vida, você tirar a sobrecarga da vida e você ser humano ali, você ser leve. Quando eu penso como pais, é um desafio muito maior, porque aí a gente pensa em como ter autoridade sobre os filhos. Noé, ele era um homem que tinha autoridade sobre os seus filhos. Os seus filhos, de alguma forma, eles eram homens casados, eles eram homens adultos e eles foram levados para dentro da arca. Eles acataram o que seu pai, a autoridade de seu pai, dizendo que viria um dilúvio, que Deus falou para ele que viria um dilúvio. Seus 3 filhos eram adultos, acataram, entraram na arca, foram salvos do dilúvio, eles e suas esposas, né? Então, como filhos, como pais, nós precisamos entender que nós temos que ter autoridade sobre os nossos filhos. A autoridade é muito mais do que uma palavra gritada. A autoridade é muito mais do que cara feia. A autoridade não é isso. A gente adquire a autoridade treinando. A gente pode errar na frente dos nossos filhos e falar, isso dessa forma dá errado, eu preciso tentar de uma outra forma para adquirir autoridade. Quando eu penso em autoridade, eu penso no que a Bíblia é para nós, né? Tem uma dinâmica que é de um remédio efervescente que você coloca na água e você pega ali o remédio efervescente no pacotinho, e se você pegar o pacote fechado do comprimido efervescente e jogar dentro da água, ele não vai desmanchar, porque ele está dentro do pacote, né? E se você pegar aquele remédio efervescente no pacotinho fechado e colocar do lado de um copo de água, ele também não vai funcionar. Se você colocar esse remédio efervescente, tirar ele do pacotinho e colocar dentro da água, ele vai desmanchar de forma que aquela mistura homogênea ela é incapaz de ser separada de novo, o remédio da água. Então, quando eu penso no que a Bíblia é para nós, eu tenho características aqui muito profundas. Por exemplo, a Bíblia é para nós suficiente. Esse remédio efervescente, para uma azia, ele é suficiente. A palavra de Deus para nós, seres humanos, ela é suficiente. Você não precisa ter a Bíblia e ter mais algum outro livro. Não, ela sozinha para a sua vida, ela é suficiente. Josué 1,8 vai falar, medita nesse livro de noite para você saber o que fazer e então fará prosperar o seu caminho. A leitura da Bíblia, o conhecimento da Bíblia, ele é suficiente para o seu caminho ser próspero.
Uma outra característica, são 4 características, eu não vou me lembrar das 4 aqui agora. É suficiência, deixa eu ver se eu lembro. Suficiência, eu não vou lembrar. Uma das características é suficiência, uma das características é autoridade. Então, se você tem conhecimento da Bíblia, entende que é impossível toda essa inspiração vir de um ser humano e você seguir ela por completo, porque ela não se contradiz em momento algum, você vai entender que ela é autoridade sobre a sua vida. E você não precisa de outra autoridade se você tem ela. Se você crê na Bíblia por completo, você obedece ela, você abre mão das suas opiniões para viver a vontade de Deus, você vai encontrar a verdadeira felicidade, porque ela é suficiente e ela é autoridade única sobre a nossa vida quando nós tomamos dessa autoridade, você não precisa de outra. Então, esse tipo de exemplo da Bíblia para nós, e nós como pais, nós podemos ir pegando de exemplo. Então, a Bíblia ela tem princípios para nós. O que é princípio? Princípio é aquela regra que ela cabe em todas as áreas da sua vida. Por exemplo, aquilo que você colher, você vai plantar. Aquilo que você vai colher, que você plantar, você vai colher, desculpa. Aquilo que você plantar no seu trabalho, você vai colher. Você planta mentira, você vai colher mentira. Você planta suor, você planta honestidade. O que você plantar, você vai colher. Na sua família, a mesma coisa. No seu ambiente de estudo, a mesma coisa. Aquilo que você plantar, você vai colher. Isso é um princípio. Então, para você ser autoridade sobre a sua casa, determine que os princípios divinos, eles sejam cumpridos. E isso você vai descobrir só tendo uma rotina com a Bíblia, com a palavra. Descobrindo aquilo que ela precisa, que ela te orienta. Medita de noite para saber como deve proceder. Josué 1:8, um dos versículos que eu mais amo em todas as escrituras. Já li a Bíblia algumas vezes, tá, gente? Não sou conhecedora de toda ela. Essa semana eu li um versículo que eu falei, gente, já li isso aqui 300 vezes, como é que eu não parei nesse versículo? Eu vou falar deles aqui com vocês, vou até anotar. Então, uma das características, uma das ferramentas para você ser autoridade sobre a vida dos teus filhos é você ter princípios e você ensinar princípios. Outra característica importante é ter regras. O que é regra? Não é a mesma coisa que princípio? Não. Regra, na minha casa eu vou ter uma. Na sua casa você vai ter outra. Vamos supor que você tenha 10 filhos. Eu tenho 2. Tem gente que não tem nenhum. Tem gente que mora sozinho, tem gente que é casado. Então, regra vai ser estabelecida de acordo com o ambiente de cada um. Todas as empresas têm as mesmas regras? Não. Cada empresa vai ter a sua regra. Estabeleça regras e certifique-se de que elas vão ser cumpridas. Uma outra característica, gente, isso é bíblico, isso é tremendo. Uma só balança, um só peso, uma só medida. Se um filho é tratado de uma forma, o outro vai ser tratado da mesma forma. Por exemplo, aqui em casa eu não exijo que tire nota máxima. Eu exijo que não perca a média. E se chegar muito pertinho da média, que estude mais um pouquinho. Isso não vai fazer diferença na vida deles lá na frente. Não vai, eu não acredito assim. Eu não acredito. Eu estudei em um colégio público e da minha sala saíram médicos, saiu eu, administradora, saíram donos de comércio, tem um dos meus amigos em Harvard, não sei nem falar direito. Vou fazer em inglês, gente, porque eu falo cada palavra aqui horrorosa. Então, não é nota que vai estabelecer quem a criança vai ser profissionalmente falando. Quando ela pegar prazer, descobrir o que ela quer pegar prazer, as notas dela lá na frente, o sucesso dela lá na frente vai ser despendido de outra forma. Eu aqui em casa não exijo nota máxima. Eu não exijo, nunca vou exigir. Eu exijo que estude, eu exijo que tenha prazer, eu exijo que peça ajuda. Não sabe, peça ajuda. Que eu tô aqui e eu tô mesmo. Então, faça uma coisa boa, mesmo peso, mesma medida. Eu tenho uma filha que é histérica, eu tenho outra calma. Então a histérica vai ganhar tudo na hora da histeria e a outra não. Não, mesmo peso, mesma medida. Então isso é um desafio para nós como pais. É difícil? É difícil, na rotina é difícil, mas você precisa ter.
Você precisa ter o mesmo padrão de presente. Você precisa ter o mesmo padrão de recompensa. Você precisa ter o mesmo padrão de... Qual é a palavra que eu uso aqui? Não é apoio, não. Esqueci a palavra que eu uso para cada uma ajudar em casa um pouquinho, de uma forma. Cada uma tem que ajudar um pouquinho. Tem que cooperar. Cooperação. Então, cada um tem que cooperar um pouco. A pequenininha faz alguns tipos de coisa, a maiorzinha já sabe fazer, faz outros tipos de coisa. Então, cada um tem que cooperar. Então, você precisa ter a mesma medida, o mesmo padrão para cada filho. Para um não falar, poxa, comigo você age assim, com ele você age assado. Então, uma outra forma de adquirir autoridade. Você vai perder a autoridade se você for bom demais com um, com o outro não. Treinar filhos. Cada filho tem uma energia, cada filho tem um tempo para aprender. Tem um que aprende mais rápido, tem um que aprende mais devagar. Você vai ter que ser gestor aí dentro da sua casa para empreender cada um de uma forma. Gerar intimidade com os filhos. Não adianta você ver filme, comer pipoca com todos os filhos juntos e dizer que está gerando intimidade. Intimidade é o particular, é o que está lá dentro. Um dia você sai com um, outro dia você sai com outro, outro dia você sai com outro, e você compartilha, e você ouve, e você capta palavras-chave ali da vida do teu filho, de cada um dos teus filhos, para você gerar intimidade. Isso vai te dar autoridade. Então você não tem um culpado, tem um culpado. Por você não ter autoridade, é você mesmo. Você precisa aprender esse tema e você precisa ir além nesse tema para você ser formado uma pessoa de autoridade. Uma mãe, eu tenho meu marido dentro de casa, eu preciso disso, Iris? Precisa. Você precisa ser autoridade sobre a vida dos seus filhos e você precisa ser o apoio do seu cônjuge. Não muda, né? A Bíblia, ela não muda, ela é absoluta. Ah, mas isso que está na Bíblia é só nos tempos antigos. Não. Sexo antes do casamento. Não. A Bíblia é absoluta. Seja absoluto com os teus filhos. Seja absoluto. Não estou falando na área do sexo, estou falando em todas as áreas. Não seja relativo. Ah, isso pode nessa época estar assim, né? Não. O que você acredita? Qual que é a sua forma de proteger os teus filhos? Então você seja absoluto naquilo. Todo o tempo que for necessário. Uma balança não tem o objetivo de agradar, exponha princípios e estipule regras. Intimidade, vamos ver se eu esqueci alguma coisa aqui. Ah, eu esqueci uma coisa muito importante. Muito importante. Muito importante que eu citei e falei que iria citar novamente. Lazer. Homens, vocês trabalham o dia todo, legal. Estão cansados no final de semana. Tenham lazer com seus filhos. Saiam desta novela, dessa televisão, desse futebol. Seus filhos, eles são mais importantes. Saiam, se movimentem. Lazer é divino. Usufruir é divino. Deus criou a terra em 7 dias, no sétimo dia, em 6 dias, no sétimo dia Deus descansou. Esse descanso, quando que Deus vai ficar parado de alguma coisa? Esse descanso não é ficar parado dormindo, é usufruir, é conhecer, é experimentar, é colocar o pé na grama, é correr, é jogar futebol, é machucar, é sarar, é dar beijinho para o joelho curar, é gerar habilidade, que o entendido adquira habilidade, criem as habilidades juntos, formem memórias na vida dos teus filhos. Quais memórias que os seus filhos vão ter? Eu tenho várias memórias, eu crio várias memórias na cabeça das minhas filhas. Eu chego do trabalho de manhã, 10 horas da manhã, a gente corre essa casa inteira, elas nunca vão esquecer. Elas sempre vão dizer, quando a mamãe chegava do trabalho, era uma festa. A minha babá, a babá delas, né, ela fala, nossa, Iris, quando você chega, acaba a paz.
e a gente brinca, e a gente rola, e a gente machuca, e a gente faz o que tem que fazer. Eu acordo cantando a mesma música 9 anos para Luísa, 3 anos para Isabela. O dia que a Isabela acorda mais cedo, ela acorda cantando a mesma música. Ela vai na janela e fala: mamãe, acorda, o dia tá lindo. Porque eu acordo assim, o dia tá lindo. E às vezes eu tô babando: ai filho, o dia tá lindo, vambora. Vambora, vamos pro quintal, vamos pisar na terra. Gente, a hora passa muito rápido nessas lives, eu fico desesperada. Acabou o nosso tempo, nós temos 10 minutinhos aí. Se você quer falar alguma coisa sobre paternidade, sobre maternidade, pergunta. As nossas perguntas aqui não respondidas, elas vão virar lives, vão virar assuntos, vão virar profundidade. A gente vai mergulhar e a gente vai transformar nossa vida aí numa piscina funda pra gente mergulhar, pra gente se libertar das nossas dores, a gente avançar. Iris, meus filhos estão grandes, como é que eu faço para ter autoridade? De repente você não vai ter autoridade sobre eles mais, mas o seu exemplo de transformação, porque você vai se transformar, você vai investir nessa sua cabecinha aí, ó. Esse exemplo aí vai chocar ele, vai chocar ela, vai tirar ele das drogas, vai tirar ele do vício, do cigarro. Eu sei que você precisa começar por você. Noé, ele tinha um propósito de vida. O propósito de vida de Noé, ele foi cumprido. Ele errou. A Bíblia mostra um erro dele. Ele se embebedou. 2 dos filhos dele protegeram ele da nudez. Tiveram respeito por ele. Sabiam quem era Noé. Um zombou dele e foi amaldiçoado. E aí? O que a gente pode pensar da vida de Noé? Um grande homem de Deus, né? Errou? Se você pega ali em Mateus a genealogia de Jesus, você vai ver vários homens que erraram na Bíblia. E eles estão na genealogia que gerou lá na frente Jesus. Gente, aceitação, nós vamos errar. Nós vamos errar, mas nós não vamos nos conformar. A gente vai acertar depois. Errou, conserta, levanta e anda. Errou, conserta, levanta e anda. Errou, conserta. Ah, mas eu errei tanto tempo. Gente, eu errei tanto tempo. Eu errei tanto tempo em tanta coisa. Eu dei crédito às pessoas erradas. Eu confiei em pessoas erradas. E aí, Iris, o que você vai fazer agora? Você não vai confiar em mais ninguém? Vou confiar de novo. Ah, você tá preparada? Não. Tô me preparando. Mas eu vou confiar de novo, porque não tem outra forma de viver. A Bíblia fala que todo isolamento é morte. Você tá vivo? Então você tá pronto. Se você tá vivo, você tá pronto para a próxima. Você tá pronto, você tá mais maduro. Você tá mais forte. Aonde você vai investir? Eu vou investir em Deus. Eu vou investir em Deus na minha vida. Eu quero amar Deus sobre todas as coisas. Eu quero a verdade. Eu não vou ser hipócrita de falar, eu amo a Deus, Ele tá em primeiro lugar na minha vida. Não tá. Não tá. Eu acho que não tá. Só que eu tô investindo pra tá. Iris, e a cabeça? Vem pensamento ruim, vem vontade de desistir, vem dia que é difícil levantar da cama, vem uma ou outra fonte de fora dando uma palavra contrária. Vem. Mas eu decidi governar sobre a minha vida. Então alguém fala, Iris, assim tá errado. E eu não acho que tá, não tô preocupada se eu vou errar. Se eu errar, eu conserto, levanto e ando. Se eu não errar, eu continuo governando sobre a minha vida. Ninguém mais governa sobre a minha vida. Deus governa sobre a minha vida. E é nele que eu tô investindo, em conhecimento dele, em seguir e prosseguir e conhecê-lo. Tá joia, gente? Estamos acabando nosso tempo aqui. Na próxima quinta-feira, às 2 horas da tarde, a gente vai falar sobre o sentimento de angústia. Que sentimento é esse que nos domina, às vezes, quando tudo ao nosso redor tá bem? Então, a gente se vê lá. Amo vocês. Compartilha a live. A gente vai ficar num trabalho constante aqui, em 3 lives por semana, sempre trazendo um pouquinho de conhecimento bíblico. Por quê? Não estou falando de religião, não vou falar de religião, não pretendo falar de religião,
mas que nós, seres humanos, para descobrirmos o nosso propósito de vida, não tem como a gente não ir na nossa origem e no nosso Criador, que é Deus. Deus nos criou e a Bíblia vai dizer que até antes do nosso nascimento, ele já tinha um propósito estabelecido para cada um de nós, tá bom? Tamo junto. Quem me conhece, quiser me chamar, quiser perguntar alguma coisa, quiser falar, quiser participar, Iris, olha, eu me identifico muito com esse trabalho, eu quero ser conselheira desse trabalho. Tem muita gente mandando mensagem para mim, pessoas que eu conheço a fé delas, e eu convido, olha, quer ser conselheira desse trabalho, do Clube do Crescimento? Seja conselheira desse trabalho. Olha, Iris, eu acho que o que é ser conselheira? É mandar algo interessante que viu para postar, é uma frase de grande influência para postar no Clube do Crescimento, mandar trabalho para postar, ou dizer, olha, Iris, eu acho que a live tal não foi legal, você disse uma coisa que me deixou em dúvida, a gente vai conferir se está certo ou está errado, e a gente vai seguindo, tá? Aqui em Três Corações a gente tem um trabalho que deve começar semana que vem, de palestras mesmo, em lugares específicos da cidade, em temas diversos, vai ser anunciado. O objetivo dessas palestras vai ser ajudar a paz, ajudar a vidação, vai ser sempre, a entrada vai ser sempre alimento, alguma coisa que esses institutos estejam precisando ajuntar, com o objetivo de a gente encorpar o nosso clube, que não é o objetivo do clube ficar só em Três Corações, mas encorpar o nosso clube para a gente ir adiante, para a gente alcançar vidas, para a gente libertar pessoas de suas dores e avançar. Tá joia? Fazer a nossa vida ter sentido, porque nós não nascemos para acordar, comer, dormir, trabalhar. Acordar, comer, dormir, trabalhar. É muito mais que isso, e vamos que vamos. Um grande beijo, fica com Deus, amo vocês.